Bom, vamos em frente. Vamos falar sobre o caso Deolane Bezerra, que não é um caso que se refere exclusivamente a essa advogada, influenciadora. A mira da justiça, como Gustavo Lima e Deolane teriam participado do esquema, é uma informação que está no nosso site. Eu digo isso porque tem novidade, né? A Deolane, ela já saiu da prisão, teve até bastante tumulto na saída da advogada. Estou aqui com as informações. Da advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra deixou a colônia penal feminina do Recife hoje por volta das 3 horas da tarde e, portanto, ela falou que foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade, que não pode falar sobre o processo e que foi calada. Mas, além dela, o Fantástico ontem até produziu uma reportagem falando bastante sobre a Deolane e também citando Gustavo Lima. A influenciadora e a mãe foram presas. A Deolane, como eu disse agora há pouco, já saiu. Vai cumprir prisão domiciliar, com tornozeleira e tal. A mãe dela continua presa. A operação que prendeu a Deolane trouxe à tona a investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de pessoas associadas ao jogo do bicho, que é ilegal, uma contravenção aqui no Brasil, para os jogos online. O Fantástico falou sobre esse esquema, que segundo a reportagem, a investigação, né, ela teve 34 milhões de reais bloqueados pela justiça e teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada pela famosa em julho de 2024, com capital de 30 milhões de reais. A mãe dela teria sido usada no esquema. Vamos falar sobre esse assunto? Bets, como também esses jogos online, influenciadores, e agora a saída da Deolane da cadeia, se dizendo injustiçada. Quem fala conosco é o especialista em direito digital, Francisco Gomes. Doutor, bom início de noite. E aí, liberada a Deolane, injustiçada, com a informação que temos, ou com as informações que temos até aqui, o senhor concorda, discorda? Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, boa noite, Diego, boa noite, Leonardo. Na realidade, não é nem questão do concorda ou discorda, quer dizer, você tem um inquérito policial onde se está apurando, e na realidade não é um inquérito que apura somente a Deolane, se apura uma organização de lavagem de capitais, de lavagem de dinheiro. Então, essa é uma investigação que começou final de 2022 e início de 2023, que já tem muitos documentos e muitas diligências feitas até que o juiz autorizou essa ordem de prisão. Então você veja que isso veio depois de 1 ano e meio de investigação e muitas provas já colhidas. Não é a polícia que prende, digamos assim, aleatoriamente. Ela pediu uma ordem judicial e o juiz concedeu a ordem judicial. Ela foi presa e hoje, como se sabe, depois das buscas de apreensão e do material recolhido, ela foi solta com base num artigo do Código Penal que diz que quem tem um filho até 12 anos de idade tem direito de responder em liberdade o inquérito e possivelmente uma ação penal que vão continuar daqui para frente. Sakamoto. Boa tarde, doutor Francisco, obrigado aqui pela presença, né? Uma questão, esse inquérito, né, ele envolve também a mãe da Deolane, né? Então ela continua detida, ela continua tendo a prisão preventiva dela dentro do centro de detenção, por conta exatamente do fato dela não ser beneficiada com esse artigo de parturientes, gestantes, mães até 12 anos, né? Então existe também alguma previsão de soltura dela, da mãe, ou isso não está posto? Como você sabe, Leonardo, as pessoas vão impetrando, vão entrando com vários habeas corpus, né? E no caso da Deolane, ela foi solta no segundo habeas corpus, em que acolheu-se a questão do parturiente, mas não acolheu o habeas corpus em relação à mãe dela. A mãe dela alegava que tinha um problema, uma condição de saúde, que ficar presa representava uma condição de perigo. Mas o juiz diz o seguinte: olha, foi feita uma perícia médica no momento da detenção e essa perícia médica não detectou nenhuma condição de saúde que colocasse a vida dela em risco. Mas, de qualquer forma, com a negativa desse habeas corpus, a gente já sabe que foi impetrado um novo habeas corpus, agora só para a mãe dela, e a gente vai tendo aquela escala, né? Você impetra o juiz, depois você vai ao Tribunal de Justiça,
Enfim, tem gente que acaba indo até o Supremo, esgotando todas as instâncias. Então, acredito que amanhã já deve ter uma apreciação desse novo habeas corpus, desse novo pedido que a mãe dela fez para também converter a prisão. As pessoas confundem, falam, está solta. Não, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, mas o Estado continua sendo um Estado de preso. Doutor, quero usar aqui uma informação do nosso colunista, o Rogério Gentili. Ele trouxe uma informação de como, a que ponto, né, chega o ser humano nessas condições. Uma viciada em jogos implorou a justiça para ser excluída para sempre de uma bet. Uma mulher de 30 anos que mora em São Paulo pediu à justiça que a Blaze seja obrigada a excluí-la definitivamente de sua plataforma de jogos digitais. Na ação, ela disse ter entrado na bet em 2022 e que hoje está viciada, jogando de forma desenfreada e compulsiva. Contou que gasta todo o salário com o jogo e que já fez empréstimos vários por não conseguir se controlar. A mulher disse estar em situação de desespero e que faz uso de medicamentos antidepressivos. A Blaze disse o seguinte, que sua patologia, né, a patologia da mulher... Cadê? Deixa eu ver aqui o que disse. A Blaze não derrubou a conta. É isso que fala o Rogério Gentili. A Blaze patrocina clubes, tem Neymar como garoto propaganda, além de outros influenciadores digitais também. Bom, esse é um caso importante, né? Porque a gente sabe que as bets, elas são uma realidade, patrocinam grandes veículos, né, de comunicação, patrocinam o Campeonato Brasileiro, tem até nome de estádio, enfim, estão em todo lugar, né, doutor? E a gente vê esses casos de pessoas viciadas, de pessoas que fazem empréstimos, de pessoas que vendem seus bens para jogar. Como é que o senhor vê esse momento, né, e a necessidade de uma regulação, né, porque tem muita gente, os casos têm se multiplicado de uma maneira impressionante, né, negativamente falando. Na realidade, acho que primeiro é importante quando a gente fala em bets, a gente fazer uma distinção, né? Existe um tipo de bet que ela funciona, se não com uma regulamentação, pelo menos não há nada que vede ela funcionar, que são as apostas esportivas. Quer dizer, aposta esportiva, e na realidade, qualquer coisa que seja auditável, e o que é auditável? Por exemplo, eu apostei numa corrida, é auditável eu ver a corrida, ver quem ganhou aquela corrida. No jogo de futebol, se eu apostei no escanteio, se eu apostei no vencedor, eu também consigo ver aquilo. É um resultado auditável. Então, apostas esportivas são permitidas, tanto que boa parte dessas bets esportivas patrocinam clubes e patrocinam o próprio Campeonato Brasileiro. Agora, pode ter a bet que explora, junto com a aposta esportiva, o jogo de azar. Jogo de azar no Brasil é monopólio da União, pelo menos até agora. Monopólio da União significa o seguinte: quem faz a Mega Sena, quem faz todos os jogos e sorteios, é a Caixa Econômica Federal, é a União. Não se pode explorar um jogo como o jogo do Tigrinho, como jogos que não são auditáveis. Esses jogos, eles funcionam, digamos assim, num limbo. Você não sabe quem ganhou, quem não ganhou, qual a chance de ganhar, qual a probabilidade, não são auditáveis. Então, o que o governo está fazendo? Ele está fazendo uma regulamentação para valer a partir de janeiro de 2025. O primeiro passo é, quem quiser explorar esse tipo de jogo, a empresa que quiser, tem que se cadastrar e pagar uma taxa de licença, que é de 30 milhões. Paga essa taxa de licença, você vai ter que seguir todo o regramento que vem se falando aí no dia a dia. Identificar para o CPF as pessoas, limitar a quantidade que a pessoa pode jogar, informar a probabilidade de chance de ganho e de perda, ou seja, você vai transformar essa realidade numa realidade auditável. Então, hoje, essas bets que exploram esses jogos, que geralmente têm sede em Curaçao, sede em paraísos fiscais, e que não tem nenhum tipo de licença no Brasil, hoje, essas empresas, elas acabam estando irregulares e acabam servindo como instrumento para, por exemplo, lavagem de dinheiro. Sakamoto, tem mais uma? Não, eu tenho que era exatamente sobre essa diferenciação assim entre as duas, porque por exemplo, uma coisa como o jogo do Tigrinho, só para deixar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo, o jogo do Tigrinho que na prática é um caça-níqueis digital, ele não é uma aposta esportiva, né? Ele hoje é ilegal. Ele é ilegal
E assim, você muda o animal. Tem gente que chama do jogo da onça, jogo do tigre, jogo do tal. Ele é legal, ele é um jogo de azar. Ele é literalmente um caça-níquel programado para você perder. Exato. Doutor, e influenciadores, né, devem ter uma responsabilidade. Ainda mais esses, né, que têm milhões de seguidores, já são milionários muitas vezes, né, mas seguem insistindo e eles sabem. Aí tem até um aviso que eles deixam, né, jogue com responsabilidade e tudo mais. Mas, enfim, é algo muito controverso. Jogue com responsabilidade, quer dizer, é um aviso do tipo, se quem está jogando, a última coisa que vai ter é responsabilidade. Muitas vezes está movida já pelo vício, né? E na realidade, a gente tem que saber distinguir também em relação ao influencer os tipos de publicidade. Uma coisa é qualquer um de nós, por exemplo, ser contratado para fazer uma publicidade, aí eu faço um contrato de publicidade, leio o texto publicitário, coloco no contrato que a minha responsabilidade é pela leitura do texto. A outra coisa é eu agir literalmente como um influencer, ou seja, eu não só para propagandear, como colocar lá na telinha, veja o saque que está sendo feito, e geralmente essas coisas de saque que está sendo feito, a gente já sabe que são aplicativos demo, ou seja, que são falsos, e aí eu induzo a pessoa a entrar naquele jogo. A gente já tem várias ações judiciais, inclusive aqui em São Paulo, dizendo eu entrei no jogo porque o influencer tal, que eu confio bastante, falou que eu podia entrar. Então, é esse tipo de responsabilidade que vai se apurar do influencer. Agora, deixando bem claro, a investigação de Recife, ela não tem a ver propriamente com a publicidade, ela tem a ver com lavagem de dinheiro, é um pouquinho diferente. Exato, não, é bom que o senhor traga essa diferenciação, porque a gente sabe que é uma contravenção, né, o jogo de azar no Brasil. E para que esse dinheiro seja limpo, né, de alguma maneira, né, entre de uma forma legal, muita gente busca caminhos, né? Por isso que desde então, e até o Sakamoto falou aqui com a gente semana passada, se preparem, porque vem mais pela frente, porque a tendência é essa, né? Se o pessoal tá com dinheiro que é considerado sujo, vai tentar limpar de alguma maneira. Vai. E na realidade a operação, vocês veem os valores já apreendidos, que são cerca de 2 bilhões de contas bloqueadas, veículos de luxo, etc. e tal, que na realidade são bens adquiridos e dinheiro em conta sem origem. Que a lavagem de dinheiro é isso, você tenta esquentar, você tenta lavar um dinheiro que não tem origem lícita, que não tem uma origem que você consiga comprovar. E já 2 bilhões foram apreendidos nessa primeira fase aí da operação, né?